Boa noite. Meu nome é Marcos da Paixão Oliveira, sou aluno do curso de Licenciatura da Matemática do Instituto Federal da Bahia, campus Camaçari. Meu professor, orientador, professor doutor Alexandre Lopo, que é o orientador dessa disciplina. Nós estamos aqui para tentar compartilhar o conhecimento que foi proposto para minha pessoa e para gostaria de mostrar aquilo que me propôs, né, para fazer. Gostaria de compartilhar a minha apresentação e trazer para vocês, ou seja, aquilo que coube a mim, né? Então vamos lá, o que interessa. Avaliação do aprendizagem em ambiente de formação de educadores. Um olhar inicial. Licenciatura, tinha falado a respeito disso. Então, o assunto, meus nobres colegas, foi uma pesquisa que foi idealizada por duas pesquisadoras, a Lúcia Pesce, que é doutora em educação, e a Kátia Brackling, que é mestre em linguística aplicada ao ensino de línguas. O problema central que trouxe essa pesquisa diz respeito ao ensino à distância. Como foi que ele iniciou e quais são as ferramentas que são utilizadas no processo de avaliação. O pontapé inicial para o advento da educação à distância, podemos assim dizer, foi a internet. No entanto, historicamente, existem alguns registros que no início do final do século XIX, seja, no final do século XIX, já tinha registros ali chegando ao ano 1900, já tinha registro que era utilizado, né? Basicamente pelo processo de correios, principalmente lá na Europa. No Brasil, existem alguns registros que consta, né? A professora, as pesquisadoras, elas falaram desse autor, mas eu dando uma rabiscada na internet, eu vi que principalmente esses dois institutos, o Instituto Nacional Brasileiro, eu acho que muita gente deve ter lembrança disso, o Instituto Monitor, foram institutos, um foi criado em 1939, precisamente, e o outro em 1941, justamente para tratar desse ensino à distância, né? Um curso por correspondência. E esse curso era voltado justamente para a formação profissional, né? Costura, cabeleireiro, mestre de obras, pedreiro, carpinteiro, mecânico de automóveis, entre outras profissões. No entanto, esse processo era questionado: será que existe qualidade mesmo nesse ensino, nesse processo de educação? Por que isso acontecia? Justamente porque este processo ele era utilizado para atender aos segmentos menos favorecidos da nossa sociedade. No entanto, quando o meio digital ele
ele chegou, ou seja, todo esse processo passou a incorporar programas não periféricos de formação, ou seja, passou a incorporar, ou seja, cursos mais complexos, voltado justamente para a formação de pessoas. E quais são os recursos midiáticos? Basicamente, as pesquisadoras, elas falam, né, que existem dois recursos midiáticos que são utilizados. Ou seja, um é a interação digital na web, existe também a videoconferência. Então, a gente já conhece, eu sei muito bem, eu estou aqui no Teams, ou seja, por videoconferência, eu estou fazendo esta apresentação. Mas também existe o Zoom, o Google Meet, entre outras ferramentas que são utilizadas neste processo da disseminação do conhecimento. A gente tem o YouTube também, que pode ser utilizado justamente como ferramenta, mas também a gente tem o processo também, basicamente, pode ser que tenha outros, mas eu não conheço, o Moodle, né? O Moodle é uma ferramenta que ela interage, ou seja, existe interação entre professor e aluno e alunos. Neste processo do Moodle, ou seja, a gente faz avaliações, a gente faz exercícios, existem chats que a gente pode conversar com os professores, com os nossos colegas, ou seja, existe uma disciplina que é ofertada, o aluno chega lá, se inscreve, está matriculado e se inscreve naquela disciplina justamente para que ocorra as interações. Então, basicamente, esses dois recursos midiáticos utilizados de interação e videoconferência são muito importantes no processo de informação. Então, para as pesquisadoras, o diagnóstico do aprendizado do sujeito de informação é importante. Por quê? Quando o professor faz, a gente sabe, né? O médico faz aquela amnese, né? Do seu paciente. E o professor, ele precisa também ter essa visão, né? Fazer aquela amnese do seu aluno. Ou seja, o que é que o seu aluno ele já sabe, para que, através desse processo, né, daquele conhecimento, daquilo que ele já sabe, para que ele possa propor ações, ou seja, para que os objetivos daquele determinado curso, daquela determinada disciplina, sejam alcançados. Ou seja, também desse processo de avaliação, de aprendizagem, concepções orientadoras, existe, ou seja, uma prática social que é mediada pela linguagem, principalmente a verbal. O uso de imagens e sons, ela também pode fazer parte do contexto também do processo do ensino à distância. Então, a avaliação, ou seja, do aprendizado em programas de formação de educadores, que se vale de ambientes digitais. Ou seja, o registro, ou seja, dessas etapas de interação pela ferramenta, ela possibilita aos sujeitos em formação, ou seja, a cultura precíproca, a um repensar sobre o seu percurso cognitivo, numa perspectiva praxeológica. Ou seja, o professor, ele, nesse processo, dessa interação, que se vale pelas essas ferramentas, ela possibilita, ou seja, essa criação dessa cultura e a repensar, né, o que o aluno ele vai aprender para que ele possa exercer aquilo que lhe é designado. Então, dentro desse processo, ou seja, existe uma análise
dos discursos mediadores que atuam em programas de formação à distância. 4 pesquisadoras foram entrevistadas, né? Todas elas atuam no ambiente da educação à distância. Elas eram doutorandas do curso da Educação em Currículo pela PUC São Paulo. E dentro desse processo da entrevista com essas 4 pesquisadoras, existiu algumas perguntas que procurou, ou seja, trazer o lume este processo todo de formação, ou seja, à distância dos educadores, principalmente dos educadores. A possibilidade da avaliação de competência conceitual, praxeológica e meta-reflexiva dos aprendizes. A possibilidade de considerar as interações entre os educadores e os alunos. Os alunos. A possibilidade de considerar entre os educadores e alunos como campo de avaliação. Desculpe, gente, eu fui dar uma verificada se eu estava gravando mesmo o seminário, né? O terceiro ponto é o papel da escrita nos processos avaliativos da educação à distância. O quarto ponto é o papel dos diferentes ambientes midiáticos no processo avaliativo. E o quinto é a pertinência da concepção formativa da avaliação nos processos de avaliação à distância. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui na frente. Com relação à avaliação das competências conceptual, praxeológica e metareflexiva da aprendizagem, a gente vai falar sobre cada uma delas agora. A conceitual, ela possibilita que os conceitos, aqueles conceitos que são trabalhados no curso, possa ser avaliado, né? Aquelas questões, aqueles assuntos que são passados pelo professor, ele vai fazer uma análise, né, daquela situação. Será que aquilo que eu estou ensinando, o aluno ele está conseguindo entender, ele está conseguindo fazer, ele está conseguindo passar, ele está conseguindo contextualizar? O segundo ponto, a praxeológica, né, remete ao processo educativo da relação que existe, né? Ou seja, entre aquilo que o professor está passando e aquilo que o aluno está aprendendo. Ou seja, nesse processo se verifica se aquilo que está sendo dado está sendo de fato adquirido pelo aluno. E o terceiro ponto é uma avaliação que utiliza de instrumentos para verificar se o aluno já está autônomo, né? Ele já consegue passar aquilo que ele aprendeu, ele já consegue entender todo aquele processo que tem por detrás daquela determinada disciplina, daquela determinada matéria, daquele determinado curso, justamente ele sabe justamente saber o passo a passo daquilo que foi e explicar com relação também tudo que está por trás daquilo. Outro ponto é que são fundamentais no processo de formação as interações com o campo de avaliação, né? A gente sabe que o homem, o ser humano, precisa interagir, né? E neste processo de formação, no ambiente digital, eles são também importantes porque tanto a avaliação diagnóstica quanto a avaliação formativa, aquilo que vários pesquisadores, vários mestres em educação, principalmente voltados justamente a esse campo da avaliação da aprendizagem, tem o Lucchesi e entre outros, que justamente fala sobre
este ponto, e precisa haver essa interação, né? Ou seja, o professor tem que saber aquilo que o aluno sabe e fornecer elementos para que ele continue aprendendo. Ou seja, mais um processo que pode ser, às vezes, um gargalo dentro do ensino à distância, né? Que, apesar de existir esse processo digital, esse processo de interação, mas o aluno ele precisa dominar a sua língua pátria, dominar a escrita, ou seja, que são através dela, né, que os trabalhos são construídos, são apresentados, né, através da escrita que também o aluno pode ser avaliado também, né? E a gente sabe, né, que quando existe essa dificuldade com a língua escrita, pode surgir as educadoras, as pesquisadoras, elas colocaram somente 3 pontos com relação a isso, né? Prejudicar a apresentação das atividades realizadas. Além disso, existe também a dificuldade que pode ter com o uso da ferramenta. Às vezes a pessoa pode até conhecer, ou se escrever até bem, dominar a língua portuguesa, o dominar daquele determinado assunto, mas também isso também pode ser um agravante, né? Quando os dois processos, assim, tanto da falta do domínio com a escrita e com a ferramenta, pode prejudicar ainda mais. E outro ponto que principalmente precisa ser notado, inclusive, pelos professores, né? Evitar de toda forma de que os trabalhos escritos sejam transformados em registros burocráticos. Pô, fazendo por fazer. Não, ou seja, ele precisa saber transformar tudo aquilo que está sendo desenvolvido no decorrer do curso, no decorrer da disciplina, no decorrer da matéria, transformado em registros efetivos do curso. E o último ponto, ele fala a respeito da avaliação formativa na EAD. Os ambientes da educação à distância, eles devem ser organizados para oferecerem condição da prática da avaliação formativa. Ou seja, os espaços e tempos, eles são diferentes. A gente sabe que dentro de uma sala da aula, ou seja, é o mesmo espaço, o professor está no mesmo tempo que o aluno, ou seja, mas no ambiente digital, eu estou na minha casa, o professor está na casa dele, existem outros alunos que estão em outros lugares. Muitas vezes, aquele aluno não pôde participar naquele dia, ele vai assistir aquela aula outro dia. Então, essas perspectivas são diferentes. Mas o que precisa haver é que todos esses recursos, eles precisam ser relevantes, que eles possam, de fato, construir competências tanto do professor quanto do aluno. Então, esse processo precisa ser relevante justamente por essa forma, né? Porque eu não estou no ambiente da sala de aula, o aluno não está no mesmo ambiente. Então, esse processo, essa construção precisa ser importante no processo de formação do aluno. Então, o que de fato as pesquisadoras elas trouxeram, ou seja, para que o educador possa organizar essa mediação. O objeto do conhecimento tematizado. Ou seja, isso é importante, né? Isso dentro da sala de aula, isso também é importante. Da natureza desse processo de interlocução, do que o processo do ensino se realiza. Ou seja, essa interação, nessa comunicação, ela precisa também, essa natureza precisa estar bastante evidente. Precisa também ser reflexivo.
ou seja, precisa haver problematização, representações, imagens, que possibilite diversas possibilidades e modos de aprendizagem dos aprendizes. De fato, existe outra ferramenta, né, que precisa ser didático, ou seja, eu preciso saber e preciso passar aquilo para que as atividades elas sejam organizadas e alcancem os objetivos que foram propostos. E essas ferramentas, eu preciso, o mediador, o professor, o educador precisa, de fato, saber as ferramentas e instrumentos que ele vai usar para que esse processo ocorra. Então, nesse processo de educação à distância, precisa haver, de fato, toda essa componente para que possa ser significativo para o aluno. Eu creio também que o professor também está também ali justamente ele vai aprender, né? A gente no meio de uma pandemia de 2020 para cá teve que correr, né? Para que o processo acontecesse, né? O processo de educação continuasse e tivemos que nos adaptar, né? A essa nova temática, apesar de ser nova, né? Mas eu acho que a partir disso, né? Surgiu um novo campo de formação. E eu acho que isso vai levantar muitos problemas, muitas pesquisas com relação a esse processo. E nós, como educadores em formação, precisamos também estar com a nossa cabeça aberta para utilizar, de fato, essas ferramentas no processo de formação do aluno. Estou aqui, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade e que possa ter contribuído. Eu agradeço aos meus colegas, a Deise e a Ricardo, eu agradeço ao professor Alexandre, né, por essa oportunidade e espero ter contribuído, de fato, com a disciplina, né, a avaliação da aprendizagem. Agradeço. Forte abraço.